Olá, querido aluno do 8º ano, seja bem-vindo a mais um vídeo educativo de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regência verbal, que é um assunto muito importante e que a gente sempre fica em dúvida, não é mesmo? Aliás, você sabe o que é regência verbal? Você sabe do que a gente está falando? Bom, olha só, a regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Os verbos são os termos regentes e a gente diz que esses outros termos aí que acompanham, né, que geralmente são objetos e adjuntos, são os termos regidos. Então, observe aqui esse exemplo. Os homens confiam em Deus. Os homens é sujeito, aqui eu tenho confiam, que é o verbo, certo? Em é uma preposição e Deus, quando eu confio em alguém, certo? Então, eu tenho essa preposição, aqui eu tenho Deus, esse é o termo regido. E é exatamente disso que a gente vai falar. Então, quem confia, confia em alguém. Então, qual que é a preposição aqui que eu uso? Né? É necessário uma preposição aqui? É necessária? Qual é a preposição correta? A preposição que eu devo usar com o verbo confiar. Então, é disso que se trata a regência verbal. Então, vamos lá. Para a gente falar disso, a gente tem que voltar em alguns conceitos anteriores. O primeiro deles é a transitividade verbal. O que é isso? Existem verbos que eu digo que são transitivos e intransitivos. Os intransitivos são aqueles que têm sentido completo. Eu não preciso de mais nada para completar. Quando eu dou uma informação, você já entende. Quando eu digo, por exemplo, eu caí. Bom, não preciso explicar mais nada, você já entendeu. Agora, existem verbos que são intransitivos que eles precisam de um complemento. Quando eu digo assim, eu comprei. Comprei o quê? Para quem? E esses são os verbos transitivos, que podem ser diretos, certo? Quando eu tenho direto um substantivo, né, que complementa aí o verbo ligado nesse verbo, sem um intermédio de uma preposição, ou indireto, quando eu tenho essa preposição, ou ainda a possibilidade dos diretos e indiretos. Mas vamos lá, vamos ver isso com mais calma. Então, os intransitivos são aqueles que têm sentido completo. Quando eu digo, por exemplo, viver, nascer, morrer, cair, chorar, né? O menino chorou, a ave nasceu, nós vivemos em Araxá. Então, são verbos que têm sentido completo, né? Eu não preciso de complemento. Já os verbos transitivos, eles vão pedir um complemento. Então, se eu digo, por exemplo, comer. Ah, eu comi o quê? Eu quero o quê? Eu acredito em quê? Eu lembro o quê? Ou eu me lembro de quê? Eu vou emprestar o quê? Então, esses verbos eu digo que são transitivos porque eles pedem aí um complemento. Olha só, então os verbos transitivos diretos, eles pedem um complemento, mas entre esse complemento e o verbo, eu não preciso de uma preposição. Eu tenho somente um artigo. É o caso desses exemplos aqui, ó. A família deixou o quê? A casa. O aluno quebrou o quê? A mesa. A jovem comprou o quê? Uma blusa. A empreiteira derrubou o quê? O casarão. Lucas fez o quê? Uma boa prova. Observe que aqui eu só tenho artigos, eu não tenho nenhuma preposição. Já no caso dos verbos transitivos indiretos, essa preposição ela vai aparecer obrigatoriamente. Quando eu digo você concorda, concorda com quem? Ou com alguma coisa? Então, essa palavrinha com, que liga o verbo ao seu complemento, é uma preposição. E você se lembra quais são as principais preposições da língua portuguesa? A gente tem as preposições, que são chamadas de essenciais, o a, o ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Aconselho que você memorize essas preposições essenciais, porque elas realmente são bastante essenciais, são muito importantes. Olha só, existem as preposições por combinação, é o caso, por exemplo, de a mais a. Então, quem vai a algum lugar. Eu vou a um lugar, eu vou à escola. Quando eu junto esses dois as, e a gente já estudou isso, eu tenho uma crase. Então, acraseado, que acontece também com aquele, o de mais o, que forma do, o de mais o isto, que forma disto, o de mais o aqui, que forma daqui, o em mais esse, que forma nesse, o em mais aquele, que forma naquele, o per mais o, que forma pelo. Existem também as preposições por combinação, ao, aos, aonde. Existem também as locuções prepositivas, e aqui eu não tenho só uma palavra, né? Eu tenho duas ou mais, ó. Abaixo de, acima de, a fim de, além de, apesar de, devido a, em virtude de, e também as incidentais, conforme, consoante, segundo, durante, mediante, visto, como, segundo, salvo.
Então, esses são todos os exemplos aqui de preposições e locuções prepositivas. E eu preciso ter isso bem claro na minha mente para a gente prosseguir com os nossos estudos a partir daqui. Então, olha só, os verbos transitivos são indiretos porque eles pedem um complemento e entre esse complemento e o verbo eu tenho uma preposição. E eles vão responder essas perguntas. De que? Para quem? De quem para quem? E em quem? Bom, vamos lá. Exemplos para a gente entender melhor. Ele desobedeceu. Quem desobedeceu, desobedece a alguém ou a alguma coisa. Então, ele desobedeceu às regras. E aqui eu tenho a fusão do a preposição com as, que é o artigo. Por isso que esse as ficou craseado. O estudante obedeceu às normas escolares. Então, obedecer e desobedecer, a regência aí é a preposição a. A atendente respondeu. Quem responde, responde a alguém, certo? Então, ela respondeu ao chefe. E aí eu junto e tenho ao chefe. Ela precisa comparecer. Quem comparece, comparece a algum lugar. Ela compareceu ao tribunal. Quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa. Então, com um absurdo desse. Então, eu digo que aqui eu tenho verbos transitivos indiretos, porque eles têm preposição, certo? E tem como ser transitivo direto ou indireto? Dependendo da frase, tem sim. Olha só. Comprei o quê? Jornais variados. Aqui é direto, certo? Não tem uma preposição entre o verbo comprar e jornais variados. Onde? Em aquela banca, que aí virou naquela banca. Aqui sim, eu tenho uma preposição. Então, aqui eu tenho um objeto direto e indireto. Não existe o quê? Existe alguma coisa, não existe nada. Olha só, não tem preposição aqui, então objeto direto. Entre preposição, nossa, então objeto direto e aqui objeto indireto. Então, temos as construções aí de verbos transitivos diretos e indiretos. E agora vamos falar de alguns casos bastante específicos. Isso é bem importante, olha só. Primeiro verbo que a gente vai estudar no caso da regência verbal, assistir. Dependendo do significado dele na frase, ele vai ter preposição. Dependendo, não precisa. Olha só, se ele tiver sentido de ver, eu preciso. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, que tal assistirmos ao filme, certo? Ao filme. Se ele tiver sentido de pertencer, também precisa de preposição. Assiste aos prejudicados do direito de indenização. Então, eles têm esse direito, né? Pertence a eles esse direito. Então, nesses dois sentidos, de ver e de pertencer, o verbo assistir precisa de preposição. Existe um sentido que não precisa de preposição. Ele é um transitivo direto. É o sentido de dar assistência, de dar ajuda. Sempre assistiu pessoas mais velhas, então sempre ajudou pessoas mais velhas. E aqui eu não tenho preposição, ok? Vamos lá, vamos analisar um caso numa tirinha aqui agora. Era uma vez, espere. O que foi? Esse livro foi um best-seller. O autor foi premiado, entrou na lista de todos os jornais. Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Boa essa do pai dele, né? Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? Olha só, aquela construção ali do final, podemos assistir ao vídeo, tá certo? O verbo assistir aqui precisa da preposição a mais o filme, e aí virou ao filme, tá? Ao vídeo, tá certinho, isso mesmo, tá de acordo. Vamos lá, mais um verbo. O verbo chegar, ele precisa da preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Então, chegamos ao local indicado, né? Eu cheguei ao colégio, por exemplo. Uma observação, essa é a forma padrão, norma padrão da língua portuguesa. É comum, é claro, no dia a dia, na fala mais coloquial, a gente fala que a gente chegou no local. Então, eu digo que eu cheguei no colégio. Mas olha só, saiba que a forma mais adequada de se dizer é cheguei ao colégio, cheguei ao local, ok? Vamos lá, custar. Custar tem dois sentidos. No sentido de ser custoso, né, de exigir esforço, de ser difícil. Aí eu preciso da preposição. Aquela decisão custou ao filho, certo? Então foi difícil para o filho tomar aquela decisão. No sentido de valor, né, de custo mesmo, dinheiro, custo monetário, não precisa. Aquela casa custou caro. Então, depende aqui do sentido, o verbo custar precisa de uma preposição, dependendo não. Obedecer, que a gente já falou, quem obedece, obedece a alguém, né? A uma regra, a alguma pessoa. Então, obedeça ao pai. Mais uma observação, é claro que no dia a dia, em situações informais, né? Situações bem coloquiais, você está à vontade ali no bate-papo com seu amigo, às vezes você fala, obedeça o pai, né?
mas o mais adequado, de acordo com a norma padrão, é obedecer ao pai. Vamos analisar esse caso aqui. Mafalda, pegue o plover que você deixou jogado. E aí ela responde assim: não tenho que obedecer ninguém, mamãe, sou um presidente. E eu sou o Banco Mundial, o Clube de Paris e o Fundo Monetário Internacional. Tenho que reconhecer que ela foi viva. Então a mãe também não precisa obedecer ninguém, né? Tem até uma criticazinha implícita aí. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a língua portuguesa. Quando eu tenho aqui, ó, não tenho que obedecer ninguém, tá certa essa construção? Você faria diferente? Quem obedece, obedece a alguém ou não obedece a ninguém, certo? Então, o mais adequado seria a gente colocar aqui, não tem que obedecer a ninguém, ok? Vamos lá, mais um verbo para a gente analisar. Proceder, sentido de fundamento, ele é verbo intransitivo. Então, essa sua desconfiança não procede, né? Não tem fundamento. Então, ele é um verbo intransitivo, não precisa de preposição. Se ele for no sentido de origem, aí sim, eu preciso da preposição de. Essa sua desconfiança procede de situações passadas, né? Tem origem de situações passadas. Verbo visar, esse também a gente tem que tomar cuidado. Se ele tem sentido de objetivo, ele precisa sim de uma preposição. Visamos ao sucesso, ao prêmio, visamos ao nosso objetivo. Se ele tem sentido de mira, né, de acertar, de ser bom de mira, não precisa. O policial visou o bandido à distância. Então, não preciso aqui da preposição. É claro que no dia a dia, né, a gente acaba, numa linguagem mais coloquial, mais informal, a gente acaba muitas vezes não usando a preposição, mas o mais adequado, no sentido de ter objetivo, de conseguir, de alcançar, é que a gente use a preposição. Verbo esquecer, olha só, o verbo esquecer é transitivo direto. Então, eu esqueço alguma coisa, eu esqueci o meu material. É claro que existe uma construção aí possível, né, que é quando eu tenho o verbo pronominal e aí eu tenho o verbo esquecer-se, né, e aí eu faço com preposição. Então, ó, esqueci o meu material, ou esqueci-me do meu material. Então, se você optar por fazer ele pronominal, então eu vou conjugar aqui, eu vou colocar o me também, né, e eu vou colocar o do, certo? Mas essa construção aqui é mais adequada de acordo com a norma padrão. Vamos lá, mais uma tirinha para a gente analisar. O verbo esquecer do terceiro quadrinho está de acordo? Vamos ver. Poderia escrever uma coisa para mim? Pois não. Cocorocó. Incrível, mas ele esquece a letra na hora de cantar. Ele esquece a letra na hora de cantar. Quem esquece, esquece alguma coisa, certo? Tá bacana esse aí. Existe uma construção um pouco mais informal. Eu poderia dizer que ele se esquece da letra, mas essa realmente é a maneira mais indicada e de acordo com a norma padrão. Vamos lá, verbo querer. Quem quer, quer alguma coisa, certo? Então, nesse sentido de desejar, não precisa de preposição. Eu quero ficar aqui. Mas no sentido de estimar, quero muito aos seus amigos, quero muito bem, gosto muito, tenho muita estima, aí sim eu preciso da preposição a. Aspirar. Aspirar no sentido de absorver, né? O pó lá que o aspirador suga. Nesse sentido, não precisa de preposição. Aspirou todo o escritório, direto. Agora, se é aspirar no sentido de pretender, de ter vontade, de almejar, de querer alguma coisa, aí sim, vai ter preposição. Aspirou ao cargo de ministro. Vamos lá, mais um para a gente analisar. Essa aqui é muito boa, hein? Vamos lá. Eu aspirava a um cargo melhor. Ó, coitado. Então, capriche nos cantinhos. Ele está literalmente aspirando, né? Mas aqui o trocadilho está exatamente nesse jogo de aspirar, né? Aspirar o pó, e aí é direto, né? E aqui aspirar a um cargo melhor, a uma profissão melhor, né? Que não fosse ficar aspirando aqui com o aspirador. Então, aqui essa construção está adequada, está ok, né? A um cargo melhor, está certinho. Vamos lá. Mais um verbo aí para a gente analisar a regência verbal. Informar, ele é transitivo direto e indireto. Então, ele tem um com preposição, objeto direto, né? Sem preposição, e o indireto com. Olha só, quem informa, informa alguma coisa a alguém. Então, informei o quê? O acontecimento. Artigo, não é preposição. A quem eu informei? Aos pais. E aqui eu tenho uma preposição, objeto direto e indireto, certo? Bom, e que tal a gente colocar isso em prática para ver se a gente entendeu direitinho? Vamos lá?
Vamos lá então, né? Um joguinho para a gente revisar várias partes da aula de hoje. Olha só, o verbo comprar na frase compramos roupas baratas naquela loja é classificado como? Então vamos analisar no contexto aqui da frase. Quem compra, compra alguma coisa. Nesse caso nós compramos roupas baratas. Onde nós compramos? Naquela loja. Aqui eu tenho uma preposição. Então aqui eu tenho um objeto direto e indireto. Isso me diz que o verbo comprar nessa frase é um verbo transitivo direto e indireto. Em qual alternativa a regência do verbo assistir está correta? Assistir no sentido de ajudar não precisa de preposição. Assistir no sentido de ver alguma coisa precisa. Então, assistir o filme, não. Assistir ao filme seria o correto. Assistir o doente no sentido de ajudar o doente, então não precisa, né, da preposição. Então, aqui está errado, teria que ser assistir o doente. Então, a letra C está certinho, assistir ao filme. Indique a alternativa que apresenta o uso de regência verbal para o verbo chegar de acordo com a norma padrão. Então, quem chega, chega a algum lugar, certo? Cheguei à escola, ok, mas eu tenho a preposição a, mais o artigo a, e aqui, né, eu tenho a fusão, então, a escola, ok. Cheguei no colégio, cheguei na escola. É claro que no dia a dia a gente fala assim, mas a gente já falou que não é o mais adequado. Então, o mais adequado é cheguei à escola. Indique a alternativa que apresenta o uso de regência verbal para o verbo obedecer, de acordo com a norma padrão. Então, quem obedece, obedece a alguém. Eu obedeço os meus pais, aos meus pais seria melhor. Meu supervisor obedece ao chefe. Ok, e nós obedecemos à professora, né? Eu tenho a fusão ali, teria que ser um acraseado. Então, a melhor alternativa é a letra B. A alternativa correta, de acordo com a regência do verbo visar. Então, vamos lá. Quando eu viso no sentido de que quero alcançar alguma coisa, meu objetivo, eu preciso de preposição. No sentido de acertar o alvo, não preciso. Então, nós visamos a recompensa, né? Meu objetivo, teria que ter uma crase. Eles visaram ao prêmio, certinho, e o policial visou o alvo. Então, a correta aqui é a letra B. Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Assistimos um belo espetáculo de dança na semana passada. Então, há um belo espetáculo de dança. Os médicos assistiram os doentes durante a pandemia. Ok, assistir no sentido de ajudar, né? Monitorar. Tá, ok. O filme A que assistimos, também dá certinho, né? A que assistimos foi ótimo. Então, realmente, o problema é aqui na letra A. Assinale a frase correta quanto à regência verbal. Letra A. Chegamos à cidade antes do anoitecer. Quem chega, chega a algum lugar. A cidade. Bom, eu teria que ter uma crase. Chegamos na cidade antes do anoitecer. A gente fala assim, mas de acordo com a norma padrão é melhor usar com a crase, certo? A regência verbal está mais adequada em esqueceu-se do endereço ou esqueceu o endereço? Olha, o mais adequado, eu esqueço alguma coisa, certo? Embora a gente use essa outra construção também, né? Do verbo pronominal, e aí eu uso com a preposição. Indique a alternativa correta. Quero muito bem aos meus familiares ou quero muito bem os meus familiares. O verbo querer aqui está no sentido de gostar, de ter estima, então ele precisa de uma preposição. O bom filho obedece aos pais, os pais, aos pais. Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal. Sua desconfiança não procede. Aspirava ao cargo de diretor. Fui no cinema ontem. A desconfiança não procede aqui, esse caso, né? De desconfiar, ok, aspirar, realmente, né? Fui ao cinema ontem, letra C. O verbo informar na frase, informamos a reunião aos pais. Vamos analisar. Quem informa, informa alguma coisa. A reunião, certo? Artigo, objeto direto. Informa alguma coisa a alguém. Então, aos pais, objeto direto,
objeto indireto, porque eu tenho preposição, então trata-se de, nesse caso dessa frase, um transitivo direto e indireto. E aí, acertou todas junto comigo? Tenho certeza que sim. E aí, gostou da aula de hoje? Falamos bastante de regência verbal, não é mesmo? Espero que você tenha aprendido muito e que isso seja útil no seu dia a dia. Bom, então essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.